Imagina um lugar onde o calor é tão intenso que derrete carne e ossos, ou um frio tão brutal que petrifica a alma. Não estamos falando de um filme de terror, mas sim dos infernos budistas. Um conceito que pode ser bem assustador para quem não está familiarizado com os ensinamentos de Buda. Mas calma, antes de você sair correndo, vamos entender melhor o que são esses infernos e qual o seu significado dentro do budismo. Primeiro, esqueça a ideia de um inferno eterno, com um diabo de chifres torturando as almas pecadoras. A visão budista é bem diferente. Para começar, os infernos não são lugares de punição eterna, mas sim estados de sofrimento temporário, um reflexo direto das ações negativas que cometemos durante a vida. É como aquele ditado: você colhe o que planta. No budismo, essa lei de causa e efeito é chamada de karma e se aplica a tudo, desde as pequenas escolhas do dia a dia até as grandes decisões que tomamos. Mas onde esse karma nos leva? O ciclo de renascimento, conhecido como samsara, é como um carrossel cósmico, onde, após a morte, renascemos em um novo corpo, em um novo reino de existência, de acordo com o nosso karma. E aqui entra a parte dos infernos. Ao invés de um único inferno, o budismo descreve 16 reinos infernais, divididos em duas categorias: 8 infernos quentes e 8 infernos frios. Os infernos quentes, como o próprio nome sugere, são reinos de calor abrasador, com torturas inimagináveis para cada tipo de pecado. Já os infernos frios são reinos de frio congelante, onde os habitantes sofrem com o isolamento, a fome e a imobilidade. A duração da estadia em um inferno depende da gravidade do karma negativo acumulado, mas é sempre temporária. Após pagar a dívida kármica, o ser renasce em outro reino, que pode ser o inferno novamente, o reino animal, o reino dos fantasmas famintos, o reino humano, o reino dos semideuses, ou até mesmo um dos reinos celestiais. O objetivo final é alcançar o Nirvana, um estado de libertação do ciclo de sofrimento e renascimento, onde se atinge a paz e a felicidade verdadeira. Mas e afinal, onde ficam esses infernos? De acordo com as escrituras budistas, eles estão localizados nas profundezas da Terra, abaixo do reino humano. Imagine um universo em camadas, com os reinos celestiais no topo, o reino humano no meio e os reinos infernais nas profundezas. É uma visão que, apesar de assustadora, nos lembra da importância das nossas ações e do impacto que elas têm não só na vida presente, mas também nas nossas vidas futuras. Vamos começar pelos 8 infernos quentes, reinos onde as chamas da negatividade transformam o sofrimento em uma experiência visceral. Cada inferno tem um nome, características específicas e punições meticulosamente elaboradas para os pecados cometidos em vida. É como se o universo tivesse um sistema de justiça impecável, onde cada ação negativa gera uma reação equivalente. Ao morrer, a maioria dos seres que acumulou karma negativo renascem em Sandiva, o primeiro dos infernos quentes. Imagine um lugar de calor abrasador, onde as chamas lambem a carne e o sofrimento é uma constante. É como um forno gigante onde os habitantes são esmagados, cortados, queimados e torturados sem trégua por demônios implacáveis. Sandiva é apenas o começo, um prenúncio do que espera aqueles que se aprofundam nos infernos. Este inferno é uma passagem obrigatória para quem cometeu assassinato, roubo, adultério e outras ações que causam grande sofrimento. Se você torceu a verdade, espalhou mentiras e calúnias em vida, seu destino pode ser Kala Sutra, o inferno das linhas negras. Imagine ser amarrado a pilares incandescentes, enquanto demônios traçam linhas negras em seu corpo com brasas. Cada linha representa uma mentira, uma palavra cruel, uma fofoca maldosa. E a punição? Ser cortado ao longo dessas marcas, com serras em brasa. Aqui, a dor física é amplificada pela angústia de ter sua própria maldade gravada em carne viva. Causou discórdia e semeou a desunião entre as pessoas? Então prepare-se para o inferno de Sangue Rata,
O esmagamento. Imagine um vale cercado por montanhas colossais que se chocam com um estrondo, triturando os habitantes em sua massa sangrenta. O ciclo se repete sem fim, sem chance de escape, um reflexo do caos e da destruição que você causou no mundo. Em Haurava, o inferno dos gritos, a tortura é uma sinfonia de dor e desespero. Aqueles que foram cruéis com animais, se regozijaram com a violência e encontraram prazer no sofrimento alheio, são perfurados por lanças em chamas, assados em espetos e fervidos em caldeirões de óleo fervente. O ar é denso com cheiro de carne queimada e o som agonizante dos gritos são uma constante lembrança da crueldade infligida aos outros. Mahara Aurava é ainda pior, uma versão amplificada de Haurava, com torturas ainda mais brutais e gritos de agonia que transpassam a alma. Neste lugar serve como punição para os atos de violência extrema, assassinatos em massa e crueldade sistemática. Tapana, calor, é um reino de fogo implacável. Aqui, o ódio, a raiva e a vingança se manifestam em chamas que consomem tudo. Os habitantes são queimados em fornalhas gigantes, reduzidos a cinzas e ressuscitados para viver o mesmo ciclo de tormento. É um inferno de purificação pelo fogo, onde a intensidade do calor reflete a intensidade das emoções negativas como ódio intenso, raiva descontrolada e desejo de vingança. Em Pratampaná, grande calor, a temperatura é tão alta que até os ossos se desintegram. É um reino de tortura inimaginável, onde os habitantes são esfolados vivos, dilacerados por bestas e atormentados por demônios famintos por energia vital. A punição para aqueles que negarem a verdade, blasfemaram contra o sagrado e perseguiram aqueles que buscavam a luz. E finalmente chegamos a Vice, o mais profundo e aterrorizante dos infernos quentes, um lugar de escuridão e sofrimento ininterrupto, onde as torturas são tão atrozes que desafiam a compreensão humana. É o destino daqueles que cometem os 5 pecados capitais do budismo, atos de violência e maldade tão terríveis que mancham a alma para sempre. Como matar o pai, matar a mãe, matar um homem santo, ferir um Buda ou causar uma cisão na comunidade budista. A duração das penas nestes infernos é medida em kalpas, unidades de tempo que equivalem a milhões de anos humanos. Mas o tempo aqui é relativo, distorcido pela intensidade do sofrimento. Um dia em Ávice, por exemplo, pode parecer uma eternidade para aqueles que se contorcem em agonia. E ao final da pena, o ciclo recomeça. O ser renasce em um novo reino, de acordo com seu karma, em uma jornada que pode levá-lo de volta aos infernos ou para outros reinos de existência. Mas os infernos não são apenas um lugar físico nas profundezas da Terra. Eles também podem ser interpretados como metáforas para os estados mentais negativos que criamos através das nossas ações, pensamentos e palavras. A raiva ardente que nos consome, o ciúme que nos aprisiona, o ódio que nos envenena, todos esses estados mentais dolorosos são, em essência, infernos que criamos para nós mesmos. O sofrimento nos infernos, portanto, não é apenas uma punição externa, mas uma experiência interna, uma reflexão do nosso próprio desequilíbrio. A boa notícia é que o budismo não nos deixa presos no ciclo infernal do sofrimento. Ele nos oferece um caminho para a libertação através do Dharma, os ensinamentos de Buda. Ao cultivar a compaixão, a sabedoria e a ética, podemos purificar o nosso karma, acalmar a nossa mente e transformar os nossos estados mentais negativos. A prática da meditação nos ajuda a observar os nossos pensamentos e emoções com clareza, sem nos identificarmos com eles. A compaixão nos permite conectar com o sofrimento dos outros, desenvolvendo a empatia e a bondade. E a sabedoria nos permite compreender todas as coisas, libertando-nos do apego e da ilusão. Libertar-se dos infernos, portanto, não é uma questão de escapar de um lugar físico, mas sim de transformar a nossa mente e o nosso coração. É um processo gradual de autoconhecimento, compaixão e prática,
que nos conduz para o Nirvana, a libertação do ciclo de sofrimento e renascimento. Hoje abordamos os 8 infernos quentes. Se você quer conhecer também os 8 infernos frios, não esqueça de deixar o seu like e um comentário apoiando a continuidade deste projeto. Te vejo no próximo vídeo.